Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos colocar a cabeça na palavra, depois vocês vão fazer a meditação particular de vocês aí, tá bom? Vamos orar agora. Ó Deus, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus, nesse momento eu coloco a minha cabeça aqui na tua palavra e que todos nós, meu Pai, todos os teus servos também, quando forem orar junto conosco agora, nesse momento, e também quando forem meditar na tua palavra, recebam um ensinamento que vem de ti. Que o Senhor venha tirar de nossas vidas, da nossa mente, da nossa cabeça, tudo aquilo que não presta, que todo mal, em nome de Jesus, que saia agora, e que o teu poder venha agir, se manifestar, se materializar na nossa vida e na nossa história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu não vou nem comentar nada, justamente porque é um capítulo que nós vamos ler mais versículos, vamos ler no total 20 versículos, então eu vou ler em uma versão diferente para que vocês possam também fazer a sua leitura particular e a sua meditação particular, tá bom? Então vamos lá, o livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 1, diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muita coisa. Ele dizia, e ele disse assim: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. E os pássaros comeram tudo. Versículo 5. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e as secaram porque não tinham raízes. Versículo 7. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram. E plantas sufocaram as plantas, né? Por isso, nada produziram. Versículo 8. Mas as sementes que caíram em uma boa terra brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 por grãos, 100 grãos por um, né? 100 grãos por um só que foi plantado. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Versículo 10. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre a parábola, né? Sobre essa parábola no caso. Versículo 11 diz: Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do reino, do seu reino, para que os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas. Então, Jesus ensinou daquela forma, porque ele sabia que a maioria iria embora, não ia entender nada, não ia se interessar, e ele ficou com os mais interessados, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Se eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Então, as pessoas que não se interessam pelas parábolas, pela palavra de Deus, elas acabam perdendo muita coisa, entendendo, na verdade, tudo, né? Mais importante que a nossa salvação. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Versículo 14. E continuou: o semeador semeava a mensagem de Deus. Versículo 15.
Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Versículo 16. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Então, muitas pessoas até aceitam com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nela. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Então, Jesus falou a parábola e somente para os interessados ele explicou. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a palavra, versículo 19, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Versículo 20. E existem aquelas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa, Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Então, olha que maravilha. Olha que maravilha. Nós aprendemos aqui com a palavra do nosso Deus, quanto ele compartilha, deseja que nós venhamos receber com alegria essa palavra. Veja que ele falou em parábolas justamente para que a maioria que estava ali, ele sabia, não ia se interessar, ia embora sem entender nada e não ia perguntar. Mas os interessados ficaram e quiseram mais de Deus, e assim temos que ser nós. Nos aprofundarmos na palavra e recebermos os benefícios dela. Tá bom? Hoje, 7h30 da noite, especialmente, estaremos recebendo todos vocês, todos os grupos, todos os obreiros, todos os servos de Deus, na terapia do amor. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial para os casais solteiros e para as famílias que estão buscando para que os seus familiares conheçam a Deus. Assim como você também se aprofunda em Deus. Tá bom? Então vamos nessa fé. Deus abençoe, tenham todos um ótimo dia e até a próxima mensagem. Vamos nessa.